Bom, em primeiro lugar, quero mais uma vez agradecer a vocês, pela disponibilidade de estarem aqui conosco. Para nós, a imprensa escrita, televisiva, internet, imprensa radiofônica é sempre um meio importante de difundir a campanha da fraternidade e outros eventos e matérias ligadas à religião. Então, a gente agradece imensamente a todos, mais uma vez, pela disponibilidade de a gente poder partilhar, mesmo que brevemente, um pouco do conteúdo da campanha da Fraternidade 2020. Queria começar também a agradecer à equipe da campanha da Fraternidade que está conosco, já há muitos anos nos acompanha aí no trabalho de dinamização desse tempo quaresmal. Então, agradecemos também a nossos leigos e leigas que colaboram conosco no trabalho de divulgação da campanha da Fraternidade. O Geraldo é o coordenador da nossa equipe diocesana da campanha da Fraternidade. Bom, antes de apresentar o tema e o lema, queria ler um pequeno trecho de uma encíclica de São João Paulo II. É um texto de 1995, um parágrafo apenas, em que o Papa, lá em 95, sinaliza problemas graves em relação à matéria da campanha da Fraternidade deste ano, que toca a vida. Palavras então do Papa São João Paulo II, na sua encíclica Evangelium Vitae. Tudo o que se opõe à vida, qual seja a espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia e suicídio voluntário, tudo que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, os tormentos corporais e mentais e as tentativas para violentar as próprias consciências, tudo que ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida infra-humanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e jovens e também as condições degradantes de trabalho em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Todas essas coisas e outras semelhantes são infamantes, ao mesmo tempo que corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem do que os que padecem injustamente e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. Essas palavras do Papa São João Paulo II nos põem dentro do tema e do lema da campanha da Fraternidade deste ano. Qual é o tema? Fraternidade e vida, dom e compromisso. Qual é o lema? Normalmente tirado de um texto bíblico. E o texto bíblico desse ano é um texto bastante inspirador, que é a parábola do bom samaritano. E então o lema é este: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Ver, sentir compaixão, cuidar. Ao redor dessas três palavrinhas e desses três verbos, então, se constrói um pouco a dinâmica e a reflexão da campanha da Fraternidade 2020. Fraternidade e vida, dom e compromisso. Aqui estamos diante de duas palavrinhas que são muito importantes para nós. A vida é um dom, isto é, a vida não é resultado apenas de vontade humana, não é simplesmente resultado de mecanismo natural, biológico. A vida é um dom que tem Deus como doador, como autor, como aquele que dá a vida. E é exatamente por isso, porque a vida é um dom de Deus, pertence a Ele dá e Ele recolhe essa vida em si, quando Ele deseja, é que se põe a outra palavra, compromisso. Então, diante de um dom, nós assumimos um compromisso de zelar, de cuidar, de favorecer para que este dom possa desenvolver-se ao longo da história, viver feliz, terminar bem. Por isso, a campanha da Fraternidade deste ano nos quer colocar diante
de um drama que vai crescendo cada vez mais e vai se tornando quase que uma nota da sociedade e da civilização. Qual é o drama? O drama da insensibilidade. A gente parece que se tornou impermeável diante da dor, do sofrimento, dos problemas dos outros. O individualismo vai transformando o sujeito preocupado só consigo mesmo, como se ele não fosse um ser de relações, um ser que depende dos outros, um ser que se constrói exatamente no relacionamento, um ser que precisa dos outros para sobreviver, desde a mãe e o pai que nos cuidaram na primeira hora, até aqueles que ao longo da vida estão conosco, nos ajudam no dia a dia, prestam-nos trabalhos importantes, ajudam-nos nas tarefas de cada dia, até aqueles que haverão de nos sepultar, porque até aí vão precisar de alguém que nos sepulte. Então há de fato uma dimensão relacional da vida que nós parecemos ter perdido. E aqui não se trata, é importante frisar isso, não se trata só de um elemento religioso, teológico, não. A filosofia já tratou disso muitas vezes. Já falou do ser humano como um ser de alteridade, isto é, um ser que tem sempre diante de si um outro, com quem ele se relaciona e diante de quem ele se define e se constrói. A filosofia falou de intersubjetividade, isto é, nós somos sujeitos na história e nos construímos nessa relação que construímos entre nós. A filosofia falou de relação, enfim. Quando nós pensamos relacionamento, quando nós pensamos sensibilidade com o outro, quando nós pensamos capacidade de convivência, nós não estamos pensando só em temáticas religiosas, espirituais, não. Estamos pensando em temáticas, digamos assim, da essência do ser. Temáticas que tocam o ser humano na sua mais profunda identidade. Por isso a campanha da fraternidade deste ano traz de novo para o foco o tema da vida. É verdade que esse tema já apareceu em muitas outras campanhas. Desde que a campanha da fraternidade se tornou uma campanha nacional em 64, de lá para cá então são 56 edições. Em muitas edições o tema foi a vida, nas suas mais diversas formas e expressões. Vida humana, vida natural, né? Vida da criação. Então, ao longo desses 56 anos de campanha da fraternidade em nível nacional, muitas vezes apareceu o tema da vida. Mas nesse ano, o que se quer é exatamente pensar de novo essa temática, levando em conta que os problemas permanecem. Os vícios que estragam as relações permanecem. Os pecados pessoais e sociais que estragam e danificam a vida permanecem. Então a campanha quer nesse ano, sobretudo, trazer ao foco a grande pergunta sobre o sentido da vida. Afinal de contas, o que fazemos aqui? Para que estamos nesse mundo? Como é que se constrói vida sadia, saudável, inteligente neste mundo? Então, o que a campanha quer é exatamente não simplesmente repetir temas anteriores, mas quer de novo colocar o foco sobre um problema que permanece. E aí, a campanha trabalha também esse ano naqueles 3 olhares, digamos assim, né? O ver, julgar e agir. Que nesse ano, digamos assim, tomam exatamente os 3 verbos do texto do Evangelho. Viu, e aqui é um foco sobre as várias realidades em que a vida está sendo violada, onde a vida, digamos assim, vai elaborando a sua agonia, o seu grito de dor. Depois, sentiu compaixão. Aqui estamos diante exatamente do modo bíblico, religioso, de julgar esta vida vista no meio das suas agonias. É preciso julgar segundo Jesus. Jesus é o homem da compaixão. A compaixão é o remédio que o nosso tempo, os homens e mulheres de todos os tempos precisam para dar conta de construir vida juntos no planeta.
depois cuidou dele. Isto é preciso tomar iniciativas, independente de como sejam o tamanho, a profundidade, a abrangência dessas iniciativas. E até aqui aparece uma figura humana que nós conhecemos bem, porque fez parte da nossa história, uma figura humana frágil, pequenininha, raquítica. E aqui é a irmã Dulce, Santa Irmã Dulce. É ela que aparece exatamente no meio do cartaz, reunindo ao redor de si, né, gente de toda a idade, idosos, jovens, crianças, negros, brancos. Tem ali também uma expressão da vida não humana, né? Um animalzinho e uma pequena árvore nos braços daquela menininha. Então, o cartaz reúne ao redor dessa figura frágil, que é Santa Dulce dos pobres, a capacidade humana de fazer alguma coisa. É verdade que nós não podemos fazer tudo, mas podemos fazer alguma coisa. Irmã Dulce, chamada de Anjo Bom da Bahia, é a expressão da pequenina que, tomando iniciativa, gera hoje, lá no coração da Bahia, né, um belíssimo lugar de acolhimento, de cuidado e de resguardo à vida. Né? Um hospital 100% SUS, e isso nasceu do coração e da iniciativa dela. Né? Pequena no tamanho, pequena na sua condição, mas ela não se fechou aqui e se abriu a isso na direção do cuidado, do fazer alguma coisa. Então, o texto base, organizado, né, nessas 3 etapas, ver, julgar e agir, o texto nos ajuda a perceber que, de fato, há muitas coisas que, se nós tentarmos um olhar com profundidade, vamos perceber que são coisas que doem, são coisas que incomodam, são coisas que de fato causam ou deveriam causar indignação. O problema é que isso não acontece como deveria. Então, tomando o texto e passando assim rapidamente sobre o texto, na dimensão do ver, o texto base nos faz perceber que cresceu entre nós a desigualdade, a prática do aborto, o número de crianças órfãs, o desemprego, a depressão nas diversas classes sociais, a automutilação, sobretudo do público mais jovem, né? E temos experiências de diretoras de escolas que nos pediram ajuda aqui para enfrentar essa situação, sobretudo da automutilação, tentativas de suicídio e realização deste ato contra a própria vida, os acidentes de trânsito, as dificuldades e os desajustes em relação aos povos indígenas e às suas terras, os acidentes, e agora no carnaval isso foi ainda de novo perceptível, os acidentes nas rodovias, pela imprudência, pelo abuso, o feminicídio, que também já é algo que nos toca aqui bem de perto, os conflitos no campo, por causa de terra, por causa de água, por causa de distribuição daquilo que pertence a cada um, as redes sociais como lugar, infelizmente, de fake news, que também agridem, violentam, estragam, põem desordem nas relações e nas vidas. O texto sinaliza também um individualismo que marca de tal maneira as relações que cada um pensa em si e descarta os outros. E esse individualismo vai chegando exatamente à borda de uma forte banalização da vida nas suas muitas expressões. Isso aqui só para dizer de agressões contra a vida humana. O texto também avança para agressões contra a natureza. E isso, para nós aqui em Minas Gerais, é alguma coisa bem impactante. Os 2 últimos graves acidentes ou crimes ecológicos aconteceram em Minas Gerais, Mariana e Brumadinho. Nós somos
o endereço das duas desgraças desses últimos tempos. Desgraças que clamam de fato por uma postura, um julgamento, uma condenação daqueles que são responsáveis, mas também chama atenção para o modo como nós lidamos com a terra, com a água, com os resíduos. Quer dizer, há uma parcela de responsabilidade e de compromisso, tanto da parte das grandes empresas, como também da parte nossa de cada dia, que também de alguma forma somos grandes e permanentes poluidores. As enchentes que assolaram também a nós aqui, mas também a capital, são também expressão de um plano diretor que não ajuda que as cidades cresçam com inteligência. Por outro lado, também temos uma população que produz não só lixo em excesso, mas também não sabe descartar esse lixo. Então nós temos graves responsabilidades, pequenas e grandes, e cada um precisa assumir para si um pouco disso. Além dos problemas ligados à extinção de espécies, desequilíbrios climáticos, aumento da poluição, uma mineração que de fato vai se impondo e desrespeitando regras e leis. Isso tem também o seu preço humano e social. Nós temos regiões em Minas Gerais onde tem crescido muito o número de crianças que nasceram com deficiências, oriundas do grande uso de pesticidas nas grandes plantações daqueles lugares. Isso se faz sem pestanejar, sem se preocupar com estas vidas, né? Então nós estamos diante de uma indiferença grande, de uma insensibilidade grande diante destas situações. E aqui é preciso pensar duas coisas. Não se trata de, digamos assim, uma crise humana e social e uma outra crise ambiental. O Papa chama atenção para uma crise que é socioambiental, já que não existem dois lugares. Não existe um lugar da vida humana e o meio ambiente. O meio ambiente é o lugar da vida humana, é a casa comum. Nós ocupamos esse espaço e se ele é bom, belo, bem cuidado, nós ganhamos com isso. E perdemos se esse lugar é sujo, é poluído, é estragado. Então há uma crise socioambiental e não duas crises que poderiam ter causas diferentes. Não, é preciso então que nos sensibilizemos não só com a vida uns dos outros, mas também nos sensibilizemos com a casa grande, a casa comum, onde a vida humana de todos e de cada um se assenta e se realiza. Isso então é um pouco, digamos assim, o ver. E depois queria também brevemente chamar a atenção para a nossa realidade local, para situações que aqui me preocupam também os agentes da nossa pastoral, e até fiz uma listinha de coisas que são importantes e acho que são coisas que não deveriam passar despercebidas entre nós, também aqui em Divinópolis, como também em outras cidades da nossa diocese. Nossa diocese tem 25 cidades. Temos cidades grandes como Divinópolis, Nova Serrana, Itaúna, Pará de Minas. Temos cidades médias, temos cidades pequenas. Mas esses problemas aqui, que eu consegui colocar em alguma medida no papel, são problemas que tocam não só o universo nacional, mas tocam também aqui, as nossas cidades, a nossa diocese. Por exemplo, nos preocupam muito os bairros periféricos, comunidades antes rurais que se transformaram em chacreamentos urbanos, entre aspas, mas que tem muito pouco de urbanização. Isso tem crescido para todo lado. Os conjuntos habitacionais, sem nenhuma infraestrutura, de repente, num lugar onde não tinha nada, aparecem 500 casas. 500 casas sem escola, sem posto de saúde, sem posto de policiamento. 500 casas onde os 500, cada um vem de um lado, se ajuntam, sem história, sem vínculos.
Isso para nós é um desafio pastoral. E para além do desafio pastoral, é um desafio humano, socioambiental. Nós temos uma população em situação de rua que também vai crescendo. Aqui em Divinópolis, em Itaúna, em Pará de Minas, em Nova Serrana. Isso faz pensar também num público humano que deveria clamar pela nossa sensibilidade, ou para usar a palavra, pela nossa compaixão. Crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade familiar e social. Não precisamos ir longe para descobrir isso. Aqui na cidade nós temos uma nova comunidade que recebe e cuida de crianças em situação de vulnerabilidade até que estejam adotadas. Mas há crianças que cresceram lá e que só saíram de lá porque atingiram a idade máxima e ninguém se ocupou delas. Precisamos retomar uma pastoral da criança. Inclusive esta é uma das belezas da igreja no Brasil. Mais de 70 mil agentes voluntários da pastoral da criança que cuidam de 800 mil crianças pelo Brasil afora. É um dado bonito, uma expressão bonita de compaixão. Eu sempre digo que se não houvesse pastoral da criança, muita criança já tinha partido para o paraíso. Isso eu vi na minha prática pastoral. Crianças que sobreviveram por causa da visita, por causa da insistência com o cartão de saúde, por causa da mistura, da multimistura. Famílias pobres que deram conta de cuidar dos seus meninos, porque havia uma pastoral da criança que ajudava nesse processo. Outra coisa que nos preocupa, já lembrei, a automutilação e o suicídio entre jovens e adultos, inclusive idosos. Eu sei que há uma cor, acho que é bacana, na mídia, de isso não vir à tona com muita frequência, né? Os suicídios, até para não estimular isso de outra forma, de uma forma indireta. Mas, sabidamente, é perceptível que tem aumentado esse número entre os jovens, e às vezes jovens, digamos assim, com uma vida razoavelmente organizada, estudantes, em ensino superior, de famílias abastadas, e o pior ainda, entre idosos. Já tivemos casos bem recentes de idosos, acima de 80 anos, que foram por esse caminho. O que aconteceu com uma pessoa de 80 anos que desistiu da vida aos 80? Alguma coisa não está ajustada. Alguém não chegou antes. Faltou compaixão de alguma parte. E às vezes de uma longa história, de não escuta, de não ajuda, de não enxergar os dramas, as agonias daquele irmão, daquela irmã. A humanização do trânsito, que para mim é uma tarefa de todo dia. Nosso trânsito é agressivo, é desumano, é desrespeitoso. E isso é para todo lugar. O feminicídio e as violências domésticas. O feminicídio é o último ato, mas antes dele há muita violência doméstica não denunciada, incluindo também abuso de menores, os meninos e meninas. Acho que nós temos que avançar ainda muito no uso sadio das redes sociais. Há uma violência virtual tremenda. Eu digo lá o que eu não consigo dizer na sua cara. O que eu não consigo resolver com civilização, eu ponho ali, sem me preocupar muito com a verdade das coisas. E às vezes, aquilo que eu digo do Geraldo, sem ter certeza absoluta, e me arrependo depois, quem leu a minha crítica a ele, não vai ler o meu pedido de desculpas, se é que eu farei isso. Então, de fato, a rede social tem sido um lugar grave e permanente de violência, sobretudo em se tratando de divulgar aquilo que não sei se é verdade, aquilo que não tem procedência segura, aquilo que é duvidoso.
E isso avança como verdade que se esparrama como fumaça ou como mau cheiro em qualquer lugar. O cuidado com os complexos prisionais e as famílias dos detentos. Nós temos lá na diocese um presídio com 5.000 presos, quase 1.000 em Pará de Minas, outros tantos dos pequenos presídios, mas lá em Bica são 5.000 presos. Nós temos cidades que não têm essa população. Tem ali uma pastoral carcerária que ajuda a amenizar o conflito, escutando, visitando famílias, mas ainda é muito pequeno comparado a uma proporção de cadeias pequenas que existem em todo lugar. Também aqui, a nossa cadeia tem 3 vezes mais que poderia receber. Só aqui já há um número absurdo. Atenção à forte crise de sentido. Isso é também perceptível. Não só os consultórios psicológicos e psiquiátricos estão cheios, mas também assim, o clamor para que o padre, ou quem quer que seja, escute, ajude, apresente algum tipo de solução. Há uma grave crise de sentido. Faltam escuta, convivência, espiritualidade. Sem contar ainda, coloquei aqui na minha lista, é o último ponto, pelo menos daquilo que eu consegui me lembrar, atenção aos doentes pobres e idosos nos serviços públicos de saúde, nos hospitais e nas casas. Nós temos doentes aqui em clínicas nossas da diocese que estão lá porque ninguém foi buscá-los. Ou colocam-se esses irmãozinhos na rua, ou se espera que alguém vá buscá-los, ou se cuida deles lá enquanto ninguém se apresenta. Nós temos históricos de doentes, de idosos, que estão nos hospitais porque ninguém foi buscá-los depois da alta médica. Isso é um ver. Isso é um ver. Um ver de longe e um ver de perto. Depois o texto avança para a compaixão. E aqui acho que a palavra, ela por si mesma ela diz, atrás do verbo compaixão no grego está um mover as vísceras, mover-se do lado de dentro, diante daquilo que eu vejo. Isso é compaixão. Vou usar a palavra, mexer as tripas diante daquilo que eu vejo, a ponto de me incomodar do lado de dentro. Isso é a palavra compaixão no seu sentido original. E uma compaixão, claro, que imita aquela de Jesus. O texto que a campanha propõe, o texto apresenta 2 olhares. Se lembram bem, aquele evento do bom samaritano é o evento, uma parábola em que alguém foi assaltado e ficou lá caído no caminho. Passaram um sacerdote e um levita, viram e foram embora. Passou um samaritano, que era inimigo daquele que estava caído, do judeu que estava caído. E o texto é bonito. Se a gente for tomar o texto, nós vamos encontrar pelo menos 12 ações do samaritano na direção daquele homem caído, desde vê-lo até prometer na pensão, pagar mais se o dinheiro deixado lá foi insuficiente para continuar cuidando dele no dia seguinte. 12 ações. Então, esse é o modelo de compaixão. É ver, deixar-se compadecer e fazer algo. Há sempre o que fazer. Pode não ser tudo, mas há sempre o que fazer. Então, é ao redor dessa palavra compaixão, dos gestos, das ações que saem de dentro, pequenas ações e grandes ações, que se constrói o julgar, o sentir compaixão dentro do texto, sempre tendo Jesus como aquele que é o modelo. E uma compaixão, como dizia São Camilo de Leles, uma compaixão que brota nas mãos. Compaixão é ter mais coração nas mãos, dizia São Camilo. Isso é compaixão, é deixar que o sentimento que doeu dentro venha para as mãos, a fim de que eu faça alguma coisa possível.
Depois o texto avança para o agir. E aqui o agir se trata de cada um tentar, a partir do seu micromundo, perceber que há coisas que podem ser feitas. Coisas pequenas, pessoais, coisas que tocam a vida familiar, um pouquinho mais ampla, coisas que tocam a vida social e comunitária. Chegando até a pensar, por que não, em políticas públicas, que foi o tema do ano passado. A doutrina da igreja diz que a política é a arte da grande caridade. Quando nós também tomamos consciência de que a nossa postura política, o nosso voto dado a este ou aquele, cria um modo de cuidar a sociedade, a gente vai entender também que há uma pequena caridade, aquela que eu faço pelo geral, aquela que eu faço pela minha família, mas há uma grande caridade que toca a sociedade, que toca o planeta, que toca o mundo, porque são ações maiores que vão depender de posturas políticas, de postura de comportamento, de mudança de mentalidade, que se faz pela via da política, pela via da religião, pela via da consciência crítica, e aí são caminhos que a gente tem que crescer sempre mais neles. Eu quero terminar a minha fala, antes de dizer, com o Geraldo também dizer alguma coisa, chamando a atenção para 3 posturas bonitas, que, digamos assim, brotam do coração da igreja. Acho que vocês sabem que o Papa Francisco convocou agora para o mês de março, lá em Assis, terra de São Francisco de Assis, um encontro que ele chamou de Economia de Francisco. Francisco aqui não é ele, é o de Assis. E ali ele vai juntar, já tem mais de 2.000 jovens empresários inscritos, ele vai juntar experiências empresariais bem-sucedidas, onde o critério não é só o lucro, o trabalho, o dinheiro, a produção, mas ali nesse grande encontro, Economia de Francisco, o Papa vai trazer à tona experiências humanizadas na economia. Experiências humanizadas na economia. Para mim este é um grande passo, sobretudo levando em conta que o Papa está falando com jovens empresários, com gente que está começando agora o caminho dentro de um mercado bastante grande, que é o mercado que nós conhecemos hoje. Uma segunda coisa também, partindo do Papa, é o que ele chama de Pacto Global pela Educação. Gente, ou nós reeducamos o mundo e as relações, ou não vamos a lugar nenhum. Então, quando o Papa propõe um pacto global pela educação, o Papa quer mostrar que esta é a via da mudança. Essa é a via da conversão da mentalidade. É preciso investir aí. E um terceiro ponto, termino, isso já é mais antigo, existe na igreja um movimento chamado Focolare, é um movimento que reúne também gente de todas as idades, Já existe no Focolare o que eles chamam de economia de comunhão. São também empresários que conseguem organizar suas empresas, pequenas ou grandes, a partir de critérios diferenciados, onde até o lucro da empresa é, em parte, dividido entre os colaboradores. Então são experiências positivas, bonitas, que mostram um outro mundo possível, um outro olhar possível, um olhar onde a compaixão de fato tem sido o eixo norteador daquelas mudanças, daquelas novidades. Então é por aí que nós temos que ir, Hoje então começa a campanha da fraternidade, que vai de alguma maneira nos acompanhar ao longo da quaresma. Vamos nos ocupar sim na pregação, nos grupos de família com essa temática, e um fruto bonito da campanha é aquela coleta que é feita normalmente no domingo de Ramos, nesse ano 5 de abril. Essa coleta é feita no Brasil inteiro, cada pequena capela, cada catedral. Desse valor ajuntado no Brasil inteiro, 60% ficam na diocese para projetos que nós apoiamos aqui. No seu livrinho aí, no final dele, tem a listinha dos projetos apoiados no último ano. E 40% vão para a CNBB Nacional. E em torno de 200 projetos no Brasil inteiro são assistidos pela CNBB e por esse caixa chamado
coleta ao Fundo Nacional de Solidariedade. Esse Fundo Nacional tem ajudado normalmente em torno de 200 projetos por ano. Inclusive tem projeto aqui na cidade que foi ajudado por eles, tá? Fazendo arte. Recebeu ajuda do Fundo Nacional de Solidariedade. Então isso seria um pouquinho, deixa o Geraldo falar um pouquinho, depois vocês me perguntem a nós também o que quiserem.